Olá, minha gente, tudo bem com vocês? E hoje a gente está aqui com mais um vídeo. Dessa vez eu vou ensinar para vocês fazer um empadão de forma diferente, mais prática e bem fácil para quem está iniciando e nunca fez e quer fazer aquele empadão para tomar um café, para fazer um lanche da tarde. Então eu vou ensinar hoje uma forma bem prática, bem fácil, que até quem não sabe fazer vai saber fazer. E hoje quem está por trás da câmera é o rei do churrasco, meu esposo, Ildebrando. Bom dia, Então, gente. vem comigo que eu vou ensinar para vocês passo a passo como fazer. E já aproveitando, se você não é inscrito no meu canal, já se inscreve no meu canal. E por acaso você passar e cair nesse meu vídeo de paraquedas, deixa o like, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Então, vamos para começar. Então aqui a gente tem uma vasilha de plástico. Quem não tem pode fazer em qualquer coisinha que tiver em casa. Aqui eu tenho essa receita, gente, é bem praticazinha, bem fácil, que com certeza você vai conseguir fazer em casa. Aqui eu tenho 1,5 kg de farinha de trigo sem fermento. Ah, Leide, eu posso fazer com fermento? Pode, mas ela fica parecendo um pão. Ela não fica crocantezinha como a massa sem o fermento. Então a gente vai despejar tudinho aqui. E aqui a gente vai colocar uma colherzinha de chá de sal. Despeja na massa. Despeja todo na massa. Lembrando que a minha mão está limpa e higienizada. O sal caiu aqui um pouquinho. Aqui eu tenho 600 ml de queijo ralado. A gente também coloca na massa, que é para dar aquele gostinho. E agora a gente vai colocar de 5 a 6 colheres de manteiga nessa massa. Lembrando que a manteiga é da preferência da qualidade de vocês. Margarina, manteiga, aí fica de critério. A gente tá usando a cada margarina, um. né? Eu tô usando a Margarina Deline, né? Deline. Aqui a gente já colocou. E pode colocar sem pena, gente. Aqui a gente já colocou 1, 2, 3, 4. E eu vou colocar 6 colheres, certo? Caso precise, né? E mais. Pronto. E agora a gente vai misturar essa farinha de trigo. E o ingrediente dessa massa, gente, é bem fácil. Tem gente que faz só com 2 ingredientes. Tem gente... Lembrando que o queijo ralado é totalmente opcional, certo? Você coloca se você gostar. Se não gostar, não coloca. Mas, na minha opinião, dá um sabor melhor. E aqui a gente vai misturando, ó, a manteiga com a farinha. E a gente vai, eu vou mostrar pra vocês depois o recheio pra gente colocar nessa torta. Essa torta você pode fazer ela portuguesa, você pode fazer ela com bacalhau, pode fazer ela de camarão. Qualquer dia eu vou fazer É de camarão, né? uma de camarão pra vocês. Faz muito tempo que eu não fiz uma torta de camarão. Muito tempo mesmo. Aí o que é que acontece aqui, ó? Mistura, né? Vai sovando a manteiga com a farinha. E agora, para dar um ponto final dessa massa, a gente vai colocando queijo ralado. Aliás, gente, queijo ralado não, queijo ralado a gente já botou. A gente vai molhando ela com creme de leite. Certo? Então, para essa receita, vocês vão colocar 1,5 kg de farinha de trigo. 600 gramas, 600 ml, 60 ml, né, de queijo ralado, uma colherzinha de chá de sal e de 5 a 6 colheres de manteiga. E aqui, para dar o ponto, a gente vai fazendo com creme de leite. O creme de leite pode ser da marca e da preferência de vocês. É óbvio que é uma marca melhor, né? Fica muito mais gostoso. Vai dar um resultado melhor. Melhor, né? é. E aqui a gente vai aos pouquinhos, ó, vai colocando o creme de leite e vai com a mão. Ah, Leide, mas qual é o ponto da massa? O ponto da massa é quando ela sai da sua mão não fica assim, ó. Sua mão fica limpa. Aí você vai colocando. Esse creme de leite que eu tô usando é de 200 gramas. A caixinha de 200 gramas. Às vezes vai toda a caixinha e às vezes não é necessário. Ela já vai começando a saltar da sua mão.
Aí a gente vai colocando até dar o ponto. Essa massa, ela fica tão gostosa. Eu nunca tinha testado ela assim. Tem várias formas de fazer empadão. Tem gente que coloca ovo, tem gente que coloca guaraná. Eu era uma das tais, fazia com guaraná. Ó, vocês estão vendo que ela tá começando a desgrudar. Minha mão já tá começando a ficar limpa. Como aquela primeira, não foi ninguém? Uhum. Foi com guaraná, não foi? É, tem gente que faz com guaraná, tem gente que faz com água gelada. Vai colocando água gelada. Né? Tem gente que faz com a manteiga já gelada. Então, são várias formas de fazer empadão. Cada pessoa que trabalha, ela tem o seu jeitinho de trabalhar com a massa, né? Mas isso aqui é o modo mais prático, mais fácil para quem nunca fez, para quem nunca sabe fazer, queria fazer um empadão, né? É bem fácil. Ó, vocês estão vendo que já não tem mais nada na minha mão. Aí aqui a gente vai levar ela para a geladeira meia horinha. Ela vai ficar na geladeira. E o ponto da massa é esse aqui, ó. Tá vendo? Ela não gruda na mão, não suja, ó. E agora a gente enrola ela com um plástico filme e leva ela para a geladeira. Se não tiver um plástico filme, não tem problema. Pega uma sacolinha de supermercado, bota ela dentro, enrola e leva para a geladeira meia hora. Mas para que levar para a geladeira? Para que a manteiga ela endureça e fique melhor de você trabalhar e abrir a massa. Aí a gente volta ela no saquinho. No supermercado mesmo, gente, sempre olha se a sacola não tá com nenhum cheiro, para não passar para a massa. Aí você coloca aqui, ó, enrola ela e leva para a geladeira. E daqui a pouquinho eu volto para vocês para a gente abrir a massa e levarmos para forno. A gente coloca aqui e deixa ela meia horinha aí. Daqui a pouquinho eu volto. Pronto, gente, meia hora já se passaram, já tirei a massa da geladeira e ela fica assim, ó. E agora a gente vai dividir ela em 2 pedaços, um para tampa e a outra para botar na forma, certo? A gente divide aqui, meio a meio, e agora a gente vai abrir essa massa. Eu não tenho rolo, então eu abro com a garrafa de champanhe. Mas se você tiver rolo, você abre com um rolo mesmo. Se não tiver, esses vídeos, gente, eu faço para que vocês vejam que não é preciso a gente ter tudo profissional para a gente poder fazer aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente quer, né? A gente vai improvisando com o que a gente tem. E dá certo, no final. E dá certo. Aí a gente faz assim, ó. Você pega um plástico grande ou uma sacola do supermercado que fica bem melhor para abrir. Para abrir sua massa. Aí aqui a gente bota o plástico por cima, ó. Divide o meio, né? Corta o plástico no meio. Uma sacola grande, né? É, pode ser uma sacola grande, uma sacola média. Mais viável. Eu gosto assim, grandão, porque eu acho bem fácil. E agora a gente vai abrir a massa. No sentido sempre oposto. Bem prática a massa, bem boa de trabalhar. E a gente vai abrindo. E a gente vai fazendo ela no formato da sua forma. Se for uma forma redonda, você vai abrindo ela redonda. Se for uma forma quadrada, você abre ela quadrada. E esse é o processo que a gente vai fazendo com a massa. Essa quantidade sempre sobra massa, porque depois você vai cortando a lateral da massa quando você coloca na forma.
puxando ela do meio para as pontas, porque fica muita massa no meio. Você vai sempre puxando o meio para as pontas. Ela nem pode ficar fina demais, nem grossa demais. Vou mostrar o ponto para vocês. E aqui ela já está quase toda finalizada. Se bem que com o rolo, gente, é bem melhor. Essa garrafa, ela é pesada. E eu tenho problema de coluna, dá logo a dor. Pronto, a massa aqui tá aberta. Eu vou tirar do plástico para vocês verem. E vou levar essa massa para minha forma. A forma que vocês usam, ela tem que ser do fundo falso. Porque quando a tiver assada, fica melhor. Ó, a massa, a gente abre ela. Ela vai ficar assim. Vai ficar assim. E agora a gente pega, não precisa untar a forma, nem nada, porque a massa ela já tem manteiga, então ela não vai grudar. E a gente pega aqui, ó. Só o jeito, somente. Ó. Não tem bicho sete cabeças. Você pega e já vai colocando, forrando a sua forma. Ela sai parte do plástico. E aqui você só vai ajeitando. E vai descendo ela para ela ir caindo. Às vezes pode acontecer da massa de vocês se rasgar, não se desespera. Coloca um pedacinho, faz um remendozinho e dá certo. Ó, e aqui a gente vai ajeitando, ó. Como eu já tenho prática, mas para quem não tem, pode acontecer de rasgar. E isso, gente, eu fui aprendendo também devagarinho, porque eu não sabia dessa técnica aqui, de você abrir a massa com um saco. E aí a gente vai se aperfeiçoando, vai aprendendo, né? E a minha massa era cheia de remendo. E eu ficava olhando assim, porque eu sou muito observadora. Eu ficava olhando, por que a minha não fica assim, tão perfeita? Fica cheia de remendo. Tá aí o que era? Eu abri aqui, ó, no saco. Tem gente que faz uns furinhos com garfo. Eu não faço isso, minha massa assa perfeito. Mas como eu disse a você, cada um tem o seu jeito de trabalhar, né? Então eu não faço. Às vezes eu faço, às vezes não. E daqui a pouquinho eu volto para vocês para mostrar a gente colocando o recheio. Pronto, massa colocada na forma. Agora a gente vai pro recheio. Lembrando, como eu falei a vocês, vocês podem fazer o recheio de acordo com a preferência de cada um de vocês. Vocês podem fazer ela de camarão, vocês podem fazer ela de frango, como eu faço, a tradicional. Vocês podem fazer ela bacalhau, né? Ela de bacalhau, gente, fica uma delícia para quem gosta. Fica muito gostosa. E camarão também fica show de bola. Ah, não, eu posso fazer ela de carne? Pode. Pode fazer ela de carne também. Pode fazer com o recheio de vocês, com a preferência de vocês, do gosto de cada um de vocês. Né? Eu faço de frango porque é tradicional aqui da minha lanchonete. Mas se eu fizer de outros recheios, meus clientes também gostam, com certeza. Agora a gente vamos com o recheio. O recheio também é prático. Eu não vou mostrar pra vocês como eu fiz o frango, porque meu frango já tá refogado, porque eu já refoguei pra colocar nas coxinhas. Mas o meu frango eu refogo com manteiga, cebola e alho. É o mesmo frango da coxinha que a gente fez o vídeo. É o mesmo frango da coxinha que tem o vídeo aí pra vocês. Eu fazendo as minhas coxinhas para minha lanchonete. Então o frango já tá pronto, eu vou colocar só alguns ingredientes e vou mostrar para vocês. Vou parar. Aqui, gente, o frango, tem o milho, o requeijão e mussarela, né? Pronto, gente, aqui tá o frango desfiado, né?
Aqui eu vou colocar requeijão. O certo é colocar um pote desse. Requeijão também é da marca e da qualidade de vocês. Mas só tem esse restinho, a gente vai colocar ele. Aí a gente coloca ele todo. Coloco todo o requeijão. Para que o frango ele fique... Tem gente que faz torta, vocês já viram ou vão ver. Tem gente que faz o frango, coloca extrato de tomate, né? Deixa ele bem molhado, né? Coloca azeitona, coloca palmito, né? Coloca palmito. Então aí, ervilha, milho. Questão de gosto. É questão de gosto, né? Como eu disse, vocês podem fazer do gosto, com o recheio de vocês, do jeito que vocês gostam, do jeito que vocês achar melhor. Vocês fazem. Portuguesa também dá certo. Então use a imaginação de cada um de vocês e explore mesmo. Aí aqui a gente tem o requeijão, tem o frango, né? Para deixar ele molhadinho, a gente vai colocar o creme de leite, certo? Meia caixinha de creme de leite. Pode deixar ele bem molhado, porque essa torta é uma torta seca. É uma torta que vai ao forno, então não pode ficar o recheio, não de forma alguma seco. Tem que ficar ele bem molhadinho. E essa mesma torta aqui, vocês fazem pastel de forno. Então, o frango, gente, ele tem que ficar assim, ó. Bem molhadinho. E aqui a gente vai colocar milho. Eu não gosto de ervilha, então eu acrescento só milho. Também eu não boto demais não, boto pouquinho. E a gente mistura tudo aqui, ó, nesse recheio. Deixa eu tirar essas coisas aí. E a gente mistura. Tem gente que coloca catupiry por cima do frango. Às vezes eu coloco, às vezes não. E a gente vai despejar todo esse recheio aqui dentro, ó. A gente coloca e a gente sai espalhando. Eu rapo mesmo a panela, gente, porque tudo é caro. Pode deixar passar nada batido. E agora aqui, ó, você vem só espalhando na massa. Espalha bem, ó. E vai espalhando todo o recheio pela massa. Com a colher mesmo. E tem uma técnica, gente, para quem não sabe, se você quiser fazer camarão e misturar aqui, ó, não tem quem reconheça o gosto do frango. Um camarão, vocês podem fazer misturado também. Aí o que é que eu faço aqui? Eu pego umas camadinhas de mussarela e vou cortando assim, ó, e colocando pedacinhos. Posso fazer ela mista, Daiana? Pode fazer ela mista. Eu nunca fiz não, gente, mas seria calabresa, essas hein? coisas, né? Vocês podem fazer com o recheio que vocês quiserem e desejar. Aí a gente coloca assim as camadinhas de queijo. E agora a gente vai fazer a tampa para tampar essa torta. E daqui a pouco eu volto mostrando para vocês a gente tampando ela. Pronto, gente, já abri. É do mesmo jeito como a aba do fundo, né? E a aba de cima, a tampa. Aí agora a gente coloca por cima, né? E vai ajustando, como eu falei pra vocês. A gente vai ajustando aqui, ó, botando pra dentro, né? A tampa, né? Não é pra fora, não. Colando. Aí a gente pega uma faca. A gente pega uma faca e aqui nas laterais, ó,
você vai tirando o excesso de massa. Você vai tirando, sempre sobra massa para você fazer outras coisas que você queira. E aqui a gente vai, ó, levantando ela e vai colando ela na massa que você colocou. A tampa, né, ó. Se rasgar, gente, não se preocupa, não se aperreia, não se desespera. Sobra a massa, certo? é só... E aqui a gente vai, ó, reajustando ela. Ó. Vai levantando aqui, ó. E vai colando. E essa massa você aproveita. Faz pastel. Ó, tá vendo que rasgou aqui, ó? A gente faz um remendo. E aqui a gente vai ajeitando, ó. Deu um acabamento. Fazendo o acabamentozinho. E esse aqui que jogou... Tem umas forminhas que elas são desenhadas, né? Um cortadorzinho. Aí tem gente que decora, faz uns coraçõezinhos, coloca aqui em cima com o resto dessa massa. Eu vou até comprar pra mim, que eu acho tão bonitinho. Aí esse aqui que fez o buraquinho, a gente pega um pedaço da massa, bota esse plástico para lá. E a gente faz um remendo aqui, uma cirurgia. Ó. Faz um remendozinho. Aonde tiver buraquinho, vai fazendo. Fecha bem, gente, porque senão quando ela começar a assar, ela se abre. Aí tem que apertar bem aqui, ó. Cola bem na outra. E esse excesso aqui tira. E agora a gente vai pincelar ela com ovo. Tem gente que coloca um pouquinho de água na gema. Tem gente que coloca um pouquinho de leite. E tem outras pessoas que não colocam nada. Pronto, feito isso, a gente vai pincelar ela e vai levar pro forno. Ela fica meia hora no forno. Quando ela estiver pronta, eu mostro pra vocês a finalização da torta. Agora a gente vai pincelar ela. Quem não tiver um pincel em casa, vocês podem fazer com as costas da colher. Aí pincela ela todinha. Vai pincelando ela. Mas essa gema que vocês colocam fica com gosto de ovo? Fica não, gente, porque ela não vai assar. A gema assa junto com ela. Você nem sequer sente. Tem que colocar, que é pra dar cor. Senão não dá. Aí que ela fica bonita, né? É, isso aqui fica com brilho. Pronto, gente. Agora eu vou levar ela pro forno. E quando ela estiver pronta, eu volto pra mostrar pra vocês a finalização da torta, certo? Pronto, ela fica uma hora e meia não, meia horinha no forno, 250 graus. O meu tá 250 graus.